Bom, registrando então que a gente está fazendo a gravação da segunda parte dessa aula de hoje, do dia 5 de outubro de 2020. Nessa segunda parte da aula, a gente vai falar de assinatura digital, que é uma motivação muito importante para você usar a criptografia de chave pública ou a criptografia assimétrica, né? De certa forma, a gente se convenceu de que um algoritmo como o RSA, ou um algoritmo que funcione naquele modelo geral de cifra de chaves públicas, simplifica a questão do gerenciamento de chaves, da distribuição de chaves, a quantidade de chaves que eu tenho que gerar. Então, a gente tem uma intuição de que é interessante, mas você talvez fique pensando, não, eu conseguiria fazer isso com criptografia simétrica e não quero pagar o preço de ter uma matemática aí muito mais complexa e mais lenta, que a gente não discutiu em detalhes, mas são operações muito mais lentas do que as operações que você faz na criptografia de chave simétrica. Mas quando você fala de um análogo ao que seria um processo de assinatura, tá? Um análogo digital para o que seria um processo de assinatura, a gente vai se convencer de que não teria como fazer isso sem lançar mão de criptografia assimétrica, tá? E aí a gente vai se convencer por quê nessa segunda parte da aula de hoje, que é focada nesse tema da assinatura digital. Como sempre, eu vou desligar meu vídeo para a gente ficar focado ali no quadro. E aí a primeira coisa o problema, então, que a gente está considerando agora, problema motivador, será que eu consigo, isso obviamente seria muito importante, e a gente sabe que né, porque isso já acontece na prática, né, mas seria muito importante se a gente conseguisse gerar um análogo à assinatura que funcionasse no mundo digital, né? E aí eu penso assim, vamos pensar assim, o que caracteriza uma assinatura de um documento físico, né? A gente tem lá um documento lá que tem um monte de cláusulas em relação a compras, vendas, valores, preços, cláusulas de punição. E aí, no final das contas, o representante da empresa, ou a pessoa física que vai assinar aquele contrato, chega lá e assina aquele papel. O que está associado àquele processo de assinatura naquele papel? Por que aquela assinatura tem uma validade, inclusive perante terceiros? De alguma forma, você assume que somente o Rafael, por exemplo, Machado, um CPF, é o sujeito capaz de gerar aquela assinatura. Como aquela assinatura está presente naquela folha, e como você assume, por exemplo, que o Rafael não vai assinar uma folha em branco, etc, 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 se a assinatura do Rafael está naquela folha de papel, é porque o Rafael concorda com aqueles termos. Isso é a convenção que nós usamos para uma assinatura física, né? Assinatura física, concreta, sei lá qual é a palavra certa. Tá, então, a essência da assinatura é algo que está intrinsecamente relacionada ao signatário. Somente aquele signatário é capaz de gerar aquela assinatura. O que a gente poderia fazer analogamente, né, de forma análoga, se eu tenho um documento digital, né? E aqui eu vou ter um monte de bits que codificam alguma informação, algum conjunto de cláusulas, algum conjunto de valores que eu gostaria de saber se alguém concorda e vai assinar, né? A primeira tentativa que a gente faria seria o seguinte, olha, aliás, é o que mais se tem feito nessa pandemia, é pegar a sequência de bits
associadas a essa assinatura. Isso aqui vai ser codificado como 100, tananã, e jogar para cá, 01100. Deixa eu botar aqui o chat, que eu sempre esqueci. Curiosamente, aliás, vale a observação de dizer que esse processo de pegar um documento que tem uma sequência de bits, sei lá, um PDF, pegar uma assinatura e jogar nesse PDF é o que eu mais tenho visto o pessoal fazer, porque na prática é o que quem está fazendo aquilo, se é o dono da assinatura, de certa forma, ele está evidenciando uma concordância que é complementada pelo e-mail que ele enviou. Então, assim, é parte de um processo. Agora, se você parar para pensar, e não precisa pensar muito, obviamente que esse processo aqui é totalmente vulnerável, né? Por quê? Porque uma vez que essa informação aqui ela é imersa nesse documento e é publicada, a codificação da assinatura fica pública. Então, qualquer pessoa pode pegar essa, entre aspas, assinatura e jogar num segundo documento que vai ter um outro conjunto de cláusulas, mas que eu, Rafael, não concordo. Mas qualquer pessoa é capaz de pegar isso aqui e replicar para cá. Então, a dificuldade de você gerar uma assinatura digital no mundo digital, gerar um equivalente a uma assinatura no mundo digital é exatamente essa. É a capacidade de qualquer informação que você anexe a um documento, você consegue, uma vez que ele vira digital, você consegue copiar. Aí eu dou um passo atrás, assim. Então, será que eu consigo que se construa um procedimento dentro do qual o Rafael gere uma sequência de bits que possa ser usada como um equivalente a uma assinatura digital? Bom, para que isso seja possível, eu tenho que ter um procedimento, quer dizer, usar uma estratégia, uma lógica, uma metodologia que garanta que somente o Rafael vai ser capaz de gerar essa assinatura. Ou essa sequência de bits, né, que faz o papel de uma assinatura. Agora, como é que eu consigo garantir que somente o Rafael é capaz de gerar essa sequência de bits se uma vez que ela foi gerada, ela passa a ser confiável? Bom, eu já parto do princípio, então, de que essa sequência de bits ela não vai poder ser única. Ela vai ter que estar associada ao conteúdo que ele está assinando. E, além disso, ela não pode ser construída a partir desse conteúdo através de um algoritmo público, porque senão qualquer pessoa vai poder gerar esse conteúdo, pegar esse conteúdo e gerar essa sequência de bits. Então, a única esperança que eu tenho para construir um análogo digital a uma assinatura é ter um procedimento que receba como entrada o conteúdo que vai ser assinado e que gere essa assinatura digital unicamente a partir desse conteúdo, a partir de uma informação que somente o Rafael conhece, ou a partir de um algoritmo que somente o Rafael é capaz de construir. Como é que eu poderia fazer isso? Bom, uma estratégia, e essa que a gente vai ver que aqui funciona, a única forma de eu garantir que só o Rafael é capaz de gerar essa assinatura é usar uma informação que somente o Rafael tem. Isso é o que a gente acabou de ver, que é uma informação privada. Embora o único caso que a gente viu em que o Rafael somente tinha uma informação privada é o caso que ele tinha uma chave privada para descriptografar. Mas, quem sabe eu consigo usar essa informação que somente o Rafael tem de uma forma diferente. E, além disso, essa informação privada ela vai ter que ser usada para construir uma transformação sobre essa sequência de bits que gere uma única assinatura que dependa da sequência de bits e da informação privada. Com esse raciocínio,
a gente vai construir uma estratégia para desenvolver a ideia de uma assinatura digital. E aí a minha estratégia vai ser a seguinte. Bom, eu tenho que construir uma transformação que ela é parametrizada por uma informação privada. Palpite. Dado que a minha cifra de chave pública ela define uma transformação indexada por uma chave pública quando eu vou encriptar, mas também quando eu vou desencriptar, será que essa cifra de chave pública poderia ser um bom ponto de partida para eu construir uma assinatura digital? Então, vamos olhar o que representa de fato, e agora uma outra forma da gente olhar uma cifra de chave pública, olhando isso aqui como sendo o espaço das mensagens, tá? Aqui eu tenho as mensagens planas, e aqui eu tenho as mensagens cifradas, mas a gente sabe que é o mesmo conjunto, né? Que é o conjunto do 0 até o n-1. Concordam? Que a gente já viu que essa transformação ela leva a mensagem de 0 até n-1, ou de pq-1 até 0, para a mensagem de 0 até pq-1. Então vamos representar aqui as nossas mensagens antes da transformação e as mensagens depois da transformação, 3.5, 3.5. O que eu sei é que a minha chave pública, que a gente está chamando de PU, o que ela faz é definir uma transformação que leva cada mensagem plana em uma mensagem cifrada. Então, por exemplo, essa aqui pode ser uma regra de transformação para uma chave pública. Outra chave pública pode ter uma outra forma de transformar mensagens planas em mensagens cifradas ou de permutar os elementos nesse espaço de mensagens, nesse espaço de números que vai de 0 até n-1. Aliás, eu poderia até colocar aqui, né? Eu tenho algum espaço aqui, está aparecendo aqui, né? Então, 0, 1, 2, n-1. Mesma coisa aqui, 0, 1, 2, n-1. Só para a gente saber, ficar bem claro que a gente está falando do mesmo espaço. Então, qualquer um, vou escrever aqui uma cola aqui, qualquer um é capaz de computar PU, né, encriptar, né, de X, que é a nossa mensagem plana, a gente tem chamado de X, né. E a observação que eu queria chamar a atenção de vocês é que, obviamente, né, eu tenho uma chave privada, que é a chave que somente o dono dessa chave privada, né, somente o dono de PR, né, na verdade ele constrói o PR e PU juntos e divulga o PU, é capaz de computar D, PR de Y. Certo? Onde Y é o nosso E de X. Né? E aí, obviamente, esse D de PR de Y vai recuperar o X desde que seja aplicada a chave privada correspondente. Ou seja, a minha chave privada, ela define exatamente a transformação inversa, né? Parece bem óbvio, né? Mas a gente talvez não tivesse visto ainda nesse modelo, né? Como sendo, olha, o PU ele define uma permutação das minhas mensagens, ou seja, cada mensagem é mapeada para uma outra mensagem no mesmo conjunto, né? Uma permutação do conjunto, e o meu PR define a transformação inverso.
inversa, né? O que a gente aprendeu até agora, que eu vou usar a corzinha vermelha, né, é a cifra, né? Como é que a cifra funciona? A gente tem o primeiro passo, onde a gente faz y igual a EPU de x para levar para lá, e quando chega lá no destinatário, a gente faz o dpr de y, né? Ou o dpr de EPU de x. Como isso aqui está correlacionado, se eu transformo e faço a transformação inversa, eu recupero x. O que eu poderia fazer com uma estratégia para gerar uma transformação que somente esse cara aqui que conhece o PR é capaz de fazer? Vocês estão tão silenciosos? Vocês estão online ainda, pessoal? O Pedro está falando sozinho. Estamos aqui sim. Beleza. Eu até que estar offline aqui. Então, o que eu poderia fazer aqui? Bom, e se em vez de começar usando a chave pública para transformar daqui para cá, eu usar a chave privada para começar aplicando a transformação de decriptação sobre uma mensagem que agora não vou usar XY, vou usar só um M aqui, tá? Para a gente não confundir. Mas eu estou pegando uma mensagem aqui que não está criptografada, tá nesse espaço aqui de 0 até n-1, e vou começar aplicando essa transformação aqui, definida pela chave privada, tá? A transformação rosinha. O que vai acontecer num segundo possível passo? Eu posso usar um segundo passo em que eu use a transformação definida pela chave pública, aplicada sobre isso aqui, e isso vai me recuperar o M. Por quê? Porque são funções inversas, né? Então, se desse lado aqui, primeiro eu encriptei com a chave pública e depois eu decriptei com a chave pública, eu recupero X, porque eu fui e voltei. Se eu fizer o inverso, primeiro decriptar, e aí, entre aspas, decriptar com a chave privada e encriptar com a chave pública, eu também recupero a minha mensagem original. E aí você vai falar assim, qual que é o sentido, Rafael, de você fazer isso? Por que você vai decriptar uma... Por que você faria a decriptação de uma mensagem plana? Em que isso te adianta? Adianta porque, na verdade, eu vou olhar isso aqui não mais como uma decriptação ou desencriptação. Eu vou usar isso aqui simplesmente como uma transformação criptográfica, mas uma transformação muito especial, que é uma transformação que só quem conhece a chave privada é capaz de fazer. Pausa para vocês pensarem. Sim, se somente eu tenho essa chave privada, somente eu vou ser capaz de pegar uma mensagem plana e descriptografar ou aplicar essa transformação D de PR sobre essa mensagem plana, nessa mensagem claro, de tal forma que, ao aplicar a transformação pública, eu recupere a mensagem correspondente. Em que isso vai me adiantar? Vai me adiantar que isso me cria uma forma de criar uma maneira de criar uma transformação que só eu sou capaz de fazer e que, portanto, vai poder ser usado num esquema de assinatura digital, que é o que eu vou propor agora para vocês. Vou apagar agora esse quadro e vou dizer para vocês qual que é a minha proposta. A minha proposta, ou a minha estratégia, né? Estratégia de assinatura digital. Então, basicamente, se eu tenho uma mensagem M
que é o meu contrato, né? É aquele PDF lá, aquela sequência de caracteres que eu quero assinar, que eu quero mostrar que, olha, eu concordo que isso aqui gostaria de assinar embaixo, só que isso aqui é um arquivo digital. Como é que eu vou fazer isso para garantir que fui eu e somente eu poderia ter assinado? Eu pego essa mensagem M e, ao invés de anexar a essa mensagem M uma sequência fixa de bits, eu vou gerar uma sequência que depende do M, mas que poderia ser gerado somente por mim, que vai ser aplicar, e eu vou botar entre aspas aqui esse D, tá? Porque eu não estou decriptando ou desencriptando. Eu estou só usando aquela transformação que a gente, até a aula passada, usava para decriptar. Então, eu vou decriptar usando a minha chave privada, exatamente a minha mensagem M. Certo? E vou mandar esse par. Olha, está aqui a minha mensagem, o meu contrato, e está aqui a minha assinatura do contrato. Quando alguém receber esse contrato e perguntar assim, pô, será que foi o Rafael mesmo que assinou esse contrato? Bom, eu tenho a mensagem M e tenho a suposta assinatura. Como é que eu vou verificar isso? Usando a chave pública dele. Perfeito, exatamente. Eu vou pegar a minha chave pública, eu vou pegar a minha mensagem de um lado e vou, do outro lado, vou pegar isso aqui que chegou, que eu vou simplificar aqui, vou usar um S para escrever um pouquinho menos, vou aplicar aquela minha antiga função E, que também não tem mais significado de encriptação, tá? Mas que a gente conheceu como sendo uma função de encriptação. Vou pegar a chave pública do Rafael, que corresponde a essa chave privada, e vou aplicar sobre o meu S. Ou seja, se eu pegar naquele nosso diagrama, né, o que eu estou fazendo é o E de D de M, onde o E usa a chave pública, o D usa a chave privada. E se essa chave pública privada corresponder à chave pública do Rafael, eu vou recuperar o M. Então, a pergunta é, esses dois caras aqui, eles são iguais? Se isso aqui for igual ao M, é porque o Rafael é a única pessoa que poderia ter gerado, então o Rafael, de fato, assinou essa mensagem M. Na prática, se eu olhar para o RSA, isso aqui simplesmente significa que a minha operação de assinatura, né? Então, vai ser simplesmente eu pegar o meu X, que é a mensagem que eu quero assinar, né? E elevo ao meu D, que é a minha chave de descriptografia módulo N. Quando alguém quiser verificar, simplesmente vai pegar isso aqui, X elevado a D, e vai elevar o E, que é a chave que eu usava para criptografia, né? Que agora vira uma chave de assinatura e uma chave de verificação. Como eles são funções inversas, se tiverem correspondidos, eu vou recuperar o meu X. Tá bom? Se quiserem tirar alguma dúvida, tá aqui o chat, senão eu vou apagar esse diagrama também. Rafael, você falou aí que primeiro criptografa, mas isso foi porque você convencionou, né? Eu poderia muito bem dizer também que eu criptografo com a chave pública e quem vai usar o documento decriptografa com a chave privada. Perfeito. Eu estou usando esse descriptografa porque a gente acabou de ver, de fato, essa transformação como sendo uma descriptografia. Mas beleza. É muito bom você ter chamado a atenção para isso, porque, de fato, quando você, na maioria dos ambientes profissionais relacionados à criptografia,
você de fato vai falar criptografar com chave pública. É isso que você fala. Ou assinar usando a chave pública, tá? Foi só uma transição de nomenclatura que a gente está fazendo, mas, Jailton, né, você tem toda a razão e é bom enfatizar isso o máximo possível. Você tem toda a razão. Então, se eu pudesse, agora, só para a gente ter um esqueminha aqui para fechar a nossa apresentação formal, antes de uma discussão simplesmente em relação à forma de usar, né? Basicamente o que eu tenho aqui, então, é uma mensagem M. Como é que é o modelo, né? Que a gente fez o modelo de cifra de chave simétrica e o de chave pública, né? Então, qual é o modelo de assinatura? Basicamente, eu tenho a mensagem M, que passa por um algoritmo de assinatura, que recebe uma chave privada, que gera uma assinatura, posso chamar de S. Isso aqui é transmitido junto, né? Quer dizer, eu tenho um M e o S. Eu tenho aqui um canal inseguro, né? Onde isso aqui trafega até chegar no destino, onde eu gero Como que poderia fazer? Bom, eu tenho um outro algoritmo aqui de verificação, né? Aqui eu vou botar o M, aqui eu vou botar o S. Eles vão operar sobre a mensagem, sobre a assinatura, e vão, recebendo a chave pública, né, obviamente, correspondente a essa chave privada, e, finalmente, eu vou ter um yes or um no, né, sei lá, um sim ou não, um válido ou inválido. Então, válido ou inválido. O que eu espero é que, como somente o signatário que possui a chave privada é capaz de gerar a assinatura correspondente a M, qualquer alteração aqui em trânsito vai fazer com que essas coisas aqui percam a correspondência. Alguns comentários em relação a esse modelo que a gente acabou de construir, tá? Especialmente em relação à autenticação e a confidencialidade. Sumiu ali. Bom, primeiro, logo no início do curso, a gente fala um pouquinho sobre serviços de segurança, né? E esses dois serviços aí, eles são dois serviços que a gente tratou ao longo das últimas aulas e a gente viu que eles são diferentes, né? Então, por exemplo, até a aula passada, a gente viu um monte de exemplos onde eu tinha garantia de confidencialidade, mas eu não tinha a garantia de autenticação. Nesse exemplo aqui agora da assinatura digital, a minha mensagem trafegou em claro, né? Então eu não tenho nenhuma confidencialidade, porque eu nem quero, né? Eu gostaria de apresentar o meu contrato perante terceiros, mas eu consigo rastrear até a origem. Então, um primeiro comentário é que esses serviços são independentes e muitas vezes eu já vi profissionais da área de TI, mas que não são versados em criptografia, acharem que tinham uma garantia de origem da mensagem simplesmente porque a mensagem foi criptografada, foi cifrada, tá? Cifrar, passar por um RSA ou passar por um AES, garante que quem observar aquilo ali no caminho não vai ser capaz de recuperar o conteúdo. Mas não garante que essa pessoa, por exemplo, se alterar o conteúdo dessa mensagem, ou até se forjar uma mensagem do nada, que ela não vai conseguir enviar até o destinatário e esse destinatário vai receber essa mensagem como sendo uma mensagem válida. Então são serviços independentes. Cifras não fornecem autenticidade. Em alguns casos, você
se você dota a tua mensagem de suficiente estrutura, então, por exemplo, isso aqui tem que ser um pacote com determinado, um quadro, né, um pedaço da mensagem com determinado formato, aqui eu boto bits de paridade, aqui eu tenho determinado conteúdo fixo. Acaba que fica muito difícil um atacante sortear uma mensagem aleatória que, ao ser descriptografada, vai atender a esses requisitos de estrutura, né? E a mensagem, quando chegar no destinatário, vai acabar sendo descartada. Mas isso tem que ser algo muito bem estudado para você poder garantir que a aplicação de uma cifra provê autenticidade às comunicações. E a outra coisa que eu queria comentar é que mesmo essa ideia da autenticação, ela desdobra em diversos cenários possíveis, onde, pelo menos num caso, você tem apenas autenticidade, e no outro caso você tem autenticidade, mas não repúdio. O que eu quero dizer? E aí, pelo andar da hora, eu estou vendo que o hash vai ficar para a próxima aula mesmo. Suponha que eu tenho um cenário em que Alice e Bob estão se comunicando, né, como eles sempre costumam fazer, mas criam um sistema em que a Alice, a partir da chave K dela, que é compartilhada com Bob, ela consegue anexar, ou ela consegue fazer uma transformação de cifra de tal forma que, usando aqueles argumentos de estrutura, né, e a gente vai discutir isso mais à frente, sobre como construir esses autenticadores, né, mas ela consegue construir um autenticador a partir de K, que faz com que o Bob, ao receber uma mensagem M e mais esse autenticador anexado, ele consiga dizer, opa, beleza, foi a Alice que gerou, porque a Alice só é capaz de gerar esse autenticador a partir de K. Embora o Bob tenha a confiança de que quem gerou esse autenticador foi a Alice, porque só ela tem o K, além do próprio Bob, se o Bob precisar demonstrar que esse pacote foi gerado pela Alice perante um terceiro, né, perante um juiz, por exemplo, se isso aqui for a assinatura de um contrato, não é possível que esse juiz tenha confiança de que foi o Bob, que foi a Alice que gerou isso aqui, e não o Bob. Por quê? Porque esses dois participantes, eles conhecem o segredo K, que é o segredo que foi usado para gerar esse autenticador. Então, isso é uma característica intrínseca da chave simétrica. Por quê? Qualquer autenticador que você construa a partir de uma chave compartilhada, que é compartilhada sempre com pelo menos duas pessoas, nunca vai permitir com que você rastreie unicamente a origem. Então, qualquer autenticador que você construa a partir de K pode ter sido gerado ou pela Alice ou pelo Bob, porque os dois possuem esse autenticador. Quando você constrói um autenticador a partir da chave privada, que somente a Alice possui, então você tem lá a sua mensagem M e a sua assinatura S, que depende da sua chave privada, como somente a Alice possui a chave privada capaz de gerar essa assinatura, eu posso levar essa assinatura perante um juiz e falar, olha, o seu juiz, essa assinatura de fato foi gerada pela Alice, porque só ela conhece a chave privada que corresponde à chave pública que ela divulgou e todo mundo sabe que é a chave pública dela. Com a observação de que atribuir a chave pública a Alice é um outro desafio à parte, tá? Que a gente não está discutindo ainda, a gente vai discutir mais à frente. Então, isso aqui, né, essa questão da assinatura digital provendo autenticação e não repúdio, é a principal justificativa pela qual você precisa de um esquema de criptografia assimétrica
para atingir esse objetivo, né? Esse objetivo do não repúdio. É um objetivo que depende de você rastrear unicamente o signatário, né, o gerador do autenticador, que você não consegue num sistema onde você tem chaves compartilhadas, né? Somente num esquema onde você tem chaves privadas. Com isso eu termino o que eu queria falar de assinatura digital e a gente vai pelo menos começar a falar do hash, né? Dependendo de como a gente andar, a gente vai... Pode ser que a gente termine o hash, ou pode ser que a gente deixe para terminar o hash na próxima aula. Inclusive, o início da aula de hash é uma motivação baseada em assinatura digital. Então, eu vou interromper mais uma vez a gravação. Professor. Opa, Leonardo. Oi, você me ouve? Eu entendi bem essa diferença na autenticação, essa bifurcação. Você se incomoda de reforçar a diferença entre autenticação e confidencialidade, trazendo os exemplos? Você falou lá que até na aula passada a gente viu coisas que garantiam a confidencialidade, e agora a gente está olhando para a autenticação, mas não ficou tão claro para mim. Então, a autenticação se refere a você saber quem foi que gerou essa mensagem M, de onde que esse negócio está saindo. Ao colocar essa assinatura, ou outra forma de autenticador, que a gente vai ver que também pode ser construída a partir de chave simétrica, você consegue rastrear a origem dessa mensagem a um usuário ou a um conjunto pequeno de usuários. Isso é completamente independente da confidencialidade. Aqui essa mensagem está trafegando em claro, eu não tenho nenhum requisito. O Oscar, quando ele olhar essa mensagem em trânsito, ele vai ver isso aqui trafegando em claro e uma assinatura. O objetivo dele não vai ser, o desafio para ele, não vai ser ler a mensagem. O desafio dele vai ser, será que eu consigo modificar essa mensagem modificando a assinatura de forma consistente? E isso que a princípio ele não vai conseguir. O que talvez tenha te confundido é uma coisa que eu mencionei, sem detalhar os exemplos, que a cifra, embora ela seja voltada, seja para um serviço de confidencialidade, ao utilizá-la em esquemas especiais, a gente vai ver alguns desses esquemas mais à frente, mas onde você dota a sua mensagem que está sendo cifrada de estrutura, você bota determinados campos, determinados padrões de bits, ao cifrar você consegue, de tabela, a autenticação de origem. Mas, a princípio, se você cifra uma mensagem, você só consegue a confidencialidade, você não consegue garantir que a mensagem não vai poder ser alterada em trânsito. Foi isso que eu falei. Perfeito, obrigado. Valeu, Leonardo. Bom, com isso eu vou então interrompendo a gravação dessa segunda parte